Olá! Já aconteceu de ter uma ideia incrível para um produto ou serviço, mas ficar na dúvida se as pessoas realmente iriam usar? Pois é. Hoje a gente vai conhecer uma ferramenta visual que é simplesmente fantástica para resolver esse tipo de questão: o mapa da empatia. E essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente consegue criar algo que realmente faça diferença na vida de alguém se a gente não conhece essa pessoa de verdade? Esse é um desafio gigantesco e é exatamente sobre isso que vamos conversar. O problema todo mora aqui, olha. Existe um verdadeiro abismo entre o que a gente acha que as pessoas querem e o que elas de fato precisam. E conseguir atravessar esse abismo, bom, esse é o primeiro grande passo para o sucesso de qualquer projeto. E é aí que entra o mapa da empatia. Ele é a nossa ponte. Pense nele como um guia, sabe? Um mapa mesmo, que ajuda a gente a organizar tudo que a gente sabe e a mergulhar de cabeça no universo de outra pessoa. E aqui está ele, o mapa completo. Eu sei, pode parecer muita coisa de uma vez só, mas relaxa. Cada um desses espaços foi pensado para fazer a gente pensar de um jeito mais organizado, guiando nossa investigação pelo mundo de alguém. Vamos ver como isso funciona na prática. Preencher esse mapa é como começar uma jornada de exploração. E toda jornada, claro, precisa de um ponto de partida bem definido. Então a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: quem é a pessoa que estamos tentando entender? Então, antes de mais nada, precisamos cravar duas coisas. Primeiro, a persona. Com quem exatamente estamos falando? Qual é a situação dessa pessoa? E segundo, o objetivo. O que ela precisa ou quer alcançar. Definir isso é como ajustar o foco de uma câmera, sabe? A partir daqui, todo o resto vai ficando bem mais nítido. Ok, com a nossa persona e o objetivo dela em mente, a gente começa pelo que é mais fácil de ver, pelo que é observável. Vamos mapear um mundo que cerca essa pessoa, porque é a partir dessas influências externas que a gente começa a entender o que se passa lá dentro. Começando pelo que ela vê. Imagina o dia a dia dessa pessoa, o que ela vê na mesa de trabalho dela, o que aparece no feed das redes sociais, o que ela vê as pessoas ao redor fazendo. Cada coisinha que ela vê é uma peça de informação que vai moldando aos poucos a visão dela sobre o mundo. E o que ela escuta? E aqui não é só sobre sons, não. É sobre vozes, opiniões, o que os amigos dizem. E o chefe? Que tipo de conversa ela ouve sem querer no café? As palavras que nos cercam têm um poder gigantesco de influenciar no que a gente acredita. Agora a gente chega num ponto que, para mim, é um dos mais reveladores do mapa. A tensão entre o que uma pessoa fala e o que ela de fato faz. Já parou para pensar como muitas vezes existe uma distância enorme entre uma coisa e outra? No campo fala, a gente anota o discurso, o que é dito, o que ela fala numa reunião, o que ela posta online. É a versão pública dela, a forma como ela quer que o mundo a veja. Já no campo faz, a gente olha para as ações concretas. O que ela realmente faz durante o dia. Quais são os hábitos, as rotinas. É justamente nesse contraste entre o falar e o fazer que a gente encontra algumas das verdades mais interessantes sobre alguém. Muito bem, depois de mapear tudo que é visível e audível, a gente dá o passo mais importante, o mergulho no mundo interno. É aqui, bem no centro do mapa, que a gente vai explorar o que a pessoa realmente pensa e sente. Pense nisso como os dois lados da mesma moeda, a moeda da motivação humana. De um lado estão as dores, as frustrações, os medos, os obstáculos. Do outro, os desejos, os sonhos, as necessidades, as esperanças. É essa combinação que move praticamente todas as nossas ações. Para entender as dores, a gente vira quase um detetive. A gente se pergunta, do que essa pessoa tem medo? O que a deixa frustrada no dia a dia? Que tipo de obstáculo tira o sono dela? Essas são as barreiras que a gente precisa ajudar a derrubar. Já do lado dos desejos, a gente busca o motor, a força que impulsiona. O que ela realmente quer alcançar. Quais são suas maiores esperanças? No fundo, o que a gente está tentando descobrir é bem simples. O que, para essa pessoa, significa ter sucesso? E quando a gente junta todas essas pecinhas do quebra-cabeça, o que é externo e o que é interno, as palavras e as ações, as dores e os desejos, a imagem que se forma no final revela o verdadeiro poder dessa ferramenta. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui: alinhar as metas do nosso projeto com as necessidades e os sentimentos reais de quem vai usar. Não se trata de coletar um monte de informação por nada, mas sim de construir uma conexão de verdade entre o que a gente cria e as pessoas. Porque no final do dia, a lógica é simples. Empatia não é só um sentimento bonito, é uma estratégia.
Ela nos leva a criar produtos melhores, uma comunicação mais clara e soluções que não só resolvem um problema, mas que realmente se conectam com as pessoas. E para fechar, fica uma reflexão. Num mundo que é cada vez mais obcecado por dados, por tecnologia, por algoritmos, e se a nossa maior vantagem competitiva for, na verdade, algo profundamente humano, a capacidade de entender de verdade o outro? Pensa nisso.